Continuando aí, pessoal, a gente está falando sobre o ângulo escrito. Está movimentando aqui um pouco, em breve vai parar. Tá, vou dar uma ajudinha aqui. Então, a gente vai pegar, ou seja, o ângulo escrito será a metade do ângulo central, né? Exemplo. Então, ora, ou seja, o ângulo escrito será a metade do ângulo exemplo. Neste caso, temos o arco AB de medidas iguais ao ângulo central. Para encontrar o ângulo escrito, sabemos que ele é a metade, né? Ou seja, de 80 graus. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o quê? Que o ângulo, aqui a gente está marcando que o ângulo beta, tá certo? Seria, né, 80 graus. Aqui a gente sabe que esse ângulo aqui por fora, tem a mesma medida. Os dois são, desculpe, acabei balançando. Aqui os dois são a mesma medida, medidas iguais, tá? Então a gente fala que o seguinte, para mim calcular o alfa, por exemplo, que eu sei que ele vai ser a metade, né? Para mim saber quanto que é esse daqui, aqui já está o valor de 40. Só que para você fazer o cálculo, para você fazer o ângulo escrito de P, basta você fazer a metade. Então, se eu sei que o beta é 80, tá? Eu coloquei o 80 aqui, ó, já tá transcrito. Seria 80 dividido por 2. Então, eu sei que o alfa vai ser 40 graus. Tá? Então, esse ângulo escrito aqui ele vai ser 40 graus. Suponha que seja ao contrário, tá? Nesse exemplo, vamos calcular o ângulo escrito, né, sabendo que o ângulo alfa, né, ângulo escrito, é igual a metade do ângulo central. Então, o que vai acontecer aqui no caso? Se eu sei que o ângulo alfa é 30, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar alfa aqui no lugar dele, aqui, ó, 30, tá certo? E eu vou achar o beta, né? Eu vou achar qual é o ângulo beta, eu sei que ele é a metade. Então, eu coloco 30 aqui, coloco uma aqui e faço o quê? Uma multiplicação em cruz. Aí eu vou ter o beta, né? Vai ser igual a 30, né? Vezes 2. Beta é igual a 60 graus. Certo? Então, aqui eu sei que esse ângulo beta aqui vai ser 60 graus. Então, simplesmente aqui, para a gente achar o alfa, a gente faz uma multiplicação cruzada. Tá? Uma multiplicação em cruz. Tá? Vamos continuar aqui. Tá? Aqui tem uma parte que eu não havia explicado, até comentei, aqui deu uma balançada um pouco, eu comentei sobre aqui o diâmetro, tá? Diâmetro e raio, tá? Lembra-se que aqui o raio seria o que? A distância aqui do centro até a borda, tá vendo? Aqui tá bem explicadinho, né? E aqui tem a parte da distância, tá? Que tá aqui até a outra borda, esse seria o diâmetro, tá vendo? Aqui é a experiência do barbante, tá certo? Quando você coloca aqui o disco de vinil, né? O antigo disco de som que a gente tinha, tá? Colocado um barbante em volta dele, aí retira-se o barbante, né? Para achar o comprimento, pega o comprimento do barbante, tá certo? Dividido, né? No caso, pelo comprimento que era mesmo, acabei esquecendo na formulinha, deixa eu dar uma olhada lá. Tá? Diâmetro do disco, tem que achar, tá? O diâmetro aqui do barbante, tá? Comprimento, tá? Diâmetro do barbante, o diâmetro do disco, tá? Para achar o comprimento, tá certo? Esse diâmetro seria, né, de uma ponta até a outra ponta, tá? Aí a gente ia achar o comprimento, né, do disco, tá certo? Essas seriam as observações que eu coloquei aqui para você observar hoje, tá ok? Tá? Até a próxima.